Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um treinamento aqui no seu MEC, seu Universo do Mecânico. Hoje, aula técnica de número 37 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos ao início de mais uma semana de treinamento, mais uma semana de informação, dicas, detalhes, enfim, tudo para aumentar ainda mais o seu conhecimento, sua experiência, tudo para que você possa dar a correta manutenção nos veículos aí no seu dia a dia da reparação automotiva, no seu autoelétrico, automecânica, centro de reparação automotiva, autocenter, autopeças. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no seu Universo do Mecânico. Um alô ao Alessandro Tomás, já está lá ele, a equipe, né, já preparado para mais uma aula. Também linkado Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez ao vivo nos acompanhando. Pessoal do Piauí, estão aqui nos acompanhando. De Várzea Paulista, Giba Brás. Pessoal da KDS Automotiva, como sempre, né? O time da KDS Automotiva nos acompanhando aqui em mais uma aula técnica no seu UMEC. Aula de terça-feira, veremos o que? Nessa sequência de conteúdo exclusivo aqui no seu MEC. Gerenciamento eletrônico da nova EcoSport 1.6, 16 válvulas flex. Gerenciamento Marelli IAW 7 GFR.CS. Bom, hoje o nosso sétimo encontro sobre a nova EcoSport. Uma aula bem completinha, porque faremos o fechamento dos sinais de entrada e começaremos os atuadores. Então, nesta mesma aula, teremos 2 em 1. É legal, mais conhecimento, mais dica, mais experiência para todos vocês. Veremos justamente isso, o fechamento do tema sinais de entrada, os sensores e início dos comandados pela ECU. Início dos atuadores. Então, sensor parte 4, atuador parte 1, aqui no seu UMEC. Vamos lá. Semana passada, abordei aqui para vocês sobre a EcoSport, ainda em sinais de entrada. Densidade é aquele sensor que mede a depressão ou pressão no coletor de admissão, mais temperatura do ar admitido, sensor de densidade. Também o VSS, que é o sensor de velocidade do veículo, sensor do pedal, pedal eletrônico, corpo eletrônico e ainda os interruptores que nós temos no carro, né? Interruptor de óleo, de combustível, né? Temos alguns interruptores no circuito da nova EcoSport. Nesta aula que envolve sensor e atuador, vamos lá. Aula 7, sensor parte 4, falaremos sobre lambdas, então os 2 sensores de oxigênio e os 2 sensores de borboleta, né? Duplo, né? Então são 2 sensores independentes, 100% no escapamento, som da lambda, tá? E um sensor duplo, 2 respostas da borboleta aceleradora, claro, está lá no corpo de borboleta. Na parte de atuadores, veremos o que? Canister, o sistema de controle dos poluentes do tanque de combustível, o chamado evaporativo, e corpo eletrônico, ou seja, o TBI. É justamente onde temos a borboleta, o sensor, também temos um atuador, né? Então ali formando uma peça única, né? Atuador de marcha lenta. Mas sensor duplo de borboleta é o corpo eletrônico. Então nesta aula veremos os 2, o sensor e o atuador composto no corpo TBI da nova EcoSport. Telinha de introdução para vocês, vamos lá? Nessa aula, fechamos o assunto sensores, sinais de entrada para a ECU. Finalizamos isso. E já iniciamos atuadores, nessa mesma aula, né? Primeiro tempo, sensores,
Segundo tempo, atuadores. Falando sobre as duas lâmbidas e borboleta na parte de sensores. E por falar em borboleta, que também é atuador do corpo, né? Que não é só marcha lenta. O corpo é eletrônico, é acionamento em todas as fases de aceleração. E ainda veremos o que? O sistema de controle dos poluentes evaporativos. O sistema canister, né, faz o controle, a captação dos vapores do tanque, comportam eles na caixa do carvão ativado, que é o canister em si, e na hora certa, no momento certo, esses vapores eles vão para a admissão, ou seja, irão entrar na câmara de combustão, no coletor, junto com ar, com oxigênio, com combustível injetado, e aí queimará. Lembre-se sempre que os poluentes evaporativos não é para deixar o carro mais econômico. Isso seria muito pouco, bem irrisório a diferença de consumo de combustível. É para quê? Puramente poluentes. É para seguir legislação. O canister segue legislação do CONAMA de 1989 em diante. Os veículos movidos a gasolina têm que ter um controle de poluentes evaporativos, ou seja, o que evapora no tanque. Não fala que é para ter canister. Não fala que é para ter válvula de purga do canister. Não fala nada disso. Na lei, não diz nada disso. Diz o quê? Que é para controlar, dar o devido destino aos poluentes evaporativos do tanque de gasolina. E então se entendeu que o sistema canister, que capta esses vapores da parte de cima do tanque, conserva, né, ficam reservados esses vapores na caixa do canister, na hora certa, na rotação certa, aí se abre uma válvula de purga e a própria depressão no coletor vai puxar esses vapores para serem misturados com oxigênio e com a gasolina e serem queimados, tá? Isto é controle de poluente evaporativo, ou seja, aquilo que evapora, não é do escapamento, ok? Então vamos lá, a nova EcoSport. Boa aula a todos. Aqui na telinha o carro, o veículo, né? Lembrando que temos motor 1.6 16, que é o foco da nossa aula, mas também temos essa EcoSport com motor 2.0 16 válvulas, tá? Então, o foco da aula sempre é o 1.6 16 válvulas. Vamos lá. Diagramação. Hoje fechamos os sinais de entrada, né? Ó, fase, densidade, rotação em PMS, temperatura do motor. Lâmbidas, veremos agora. Detonação, pedal do acelerador. Velocidade, borboleta, veremos também hoje. E interruptores. A ECU recebe todos esses sinais, transforma eles em comando nos atuadores. Injetores, corpo eletrônico, veremos hoje. Ignição, canister, também veremos hoje. Eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida frio. Pois bem, então está feita aí a apresentação do nosso conteúdo e detalhe já começando a parte de sinais de entrada. A medição da quantidade de oxigênio na tubulação de escape é fundamental para o controle da mistura. Assim, os dois sinais, um antes e outro depois do catalisador, permitem à ECU adequar o mapeamento da mistura. Então, assim, medir a quantidade de oxigênio no escape resulta em que para a ECU? Um controle bem legal, bem rigoroso
de como está ocorrendo a queima. Por quê? O sensor de oxigênio, a popular sonda lambda, mede o quê? Não mede poluente. A sonda lambda não mede hidrocarbonetos, não mede, né, HC, não mede monóxido de carbono, o CO, não mede o CO2, dióxido de carbono, o NOx, óxido de nitrogênio, não mede. O que a sonda lambda mede, pessoal? Oxigênio. Então entenda o seguinte, o sensor lambda, ou sonda lambda, ou sensor de oxigênio, dá informação de mistura rica ou pobre a partir da quantidade de oxigênio na tubulação de escape. A partir daí, tá? Então, com o controle desses dois sinais, um antes e o outro depois do catalisador, permitem a ECU adequar o mapeamento da mistura. Bom, a sonda 1 é principalmente focada na mistura, a sonda 2, pós-catalisador, é focada para o trabalho, a temperatura de trabalho do próprio catalisador, tá? Foca bem nele. Então, ambas alteram diretamente a mistura ar e combustível. Telinha de localização para vocês, né? Vamos falar primeiro de sensor de oxigênio. Sonda lambda 1, então, ó, está lá em cima, né? Fácil acesso. Vamos lá. O primeiro sensor tem fácil acesso pelo coletor de escape por cima do motor. Facinho, tranquilo. Já o sensor 2, né, o pós-catalisador, tem acesso pela parte inferior do motor. Ambos os sensores possuem 4 fios e adequam a mistura sempre pós-queima. E aí, a sonda lambda aqui é do tipo planar ou é do tipo Finger, que é a convencional? Planar, ela tem uma placa internamente, uma resposta mais rápida. Finger tem um formato tipo dedal, ela é um pouco mais lenta o seu aquecimento, tá? Ah, mas é um carro mais novo, etc. Vamos ver já esses detalhes construtivos. Comunicação digital do módulo com o sistema, conector diagnóstico ali junto ao porta-treco, né, do lado do volante, e vamos falar, claro, na tela do scanner. A medição do sinal de resposta dos dois sensores de oxigênio podem ser feitas via scanner. Você enxerga, vamos ver já uma telinha, né, mostrando o sensor 1 e o sensor 2. Sensor 1 é o antes do catalisador, sensor 2 é o pós-catalisador. Legal ver via scanner o sensor, legal. Ele altera, mapeia, legal. Mas não é confiável. Por quê? Porque o sinal via scanner é um sinal vindo do módulo. Não é o sinal direto do sensor que vai para o scanner. Então, ó, preste atenção. Está desconfiado da sonda lambda, porque no scanner está um pouco estranho? Faça isso, ó. Recomendo que também seja feito diretamente o teste no sensor, com o multímetro, com o osciloscópio. Direto. Ou seja, é interessante sim fazer o teste diretamente lá, né, na peça, no sinal do sensor, tá? Olha que foto bem legal, bem interessante, ó. Uma foto real lá do carro, ó. Ó. Uma única foto, conseguimos enxergar. Sensor lambda 1, esse primeiro aqui em cima, né, o verdinho, o cabo verde. Sonda lambda 2, um pouco lá para baixo da foto. Estão vendo, ó? Sensor antes do catalisador, depois o sensor pós-catalisador. E o catalisador tá ali, ó, grudadinho com o coletor de escape, né, para manter temperatura, etc. Tem até, ó, uma grande chapa defletora. É verdade, tá?
Então, sonda lambda 1, sonda lambda 2. E agora, curiosidade, né? Pois, Campino, esse é um carro novo, moderno, né? Tem rede CAN, flex, corpo eletrônico. Poxa, é um carro que vai ter sonda lambda planar, né? Não. Negativo. Ele usa a sonda lambda convencional, Finger, tá? Tipo dedal. Observem, até pelo fio branquinho dá para identificar isso. A sonda lambda convencional, os fios brancos da resistência e aquecimento, eles estão intercalados, né? Tá um contrário ao outro. São 4 fios, então um do lado do outro. Tá um de um lado, outro do outro. Quando a sonda lambda é do tipo planar, os fios brancos estão paralelos. Tá um do lado do outro. Nessa foto, ó, dá pra ver, ó. Ó, a sonda lambda 1, ó. Não dá pra ver bem, ó? Como estão os fios brancos, ó? Só dá pra ver um fio. O outro não tá do lado. Não dá nem pra ver, tá? Porque é sonda lambda convencional. Não é planar, tá? Mas óbvio. Os dois sensores são de 4 fios, 2 brancos da resistência de aquecimento, um aterramento e uma resposta, tá? Bem padrão mesmo, tá? Sem grandes diferenças, tá? O sensor é um gerador de sinal quando aquecido. Faz a comparação de oxigênio, né, da quantidade de oxigênio em teor constante dentro do sensor, com o fluxo com teor variável ao redor do sensor, que na verdade é o que está passando pela tubulação de escape. É o real do próprio motor do carro, tá? Então temos o quê? Um comparativo, chamado DDP, diferença de potencial. O que faz com que o sensor lambda, o sensor de oxigênio, quando aquecido, se torne um gerador de sinal. Ou seja, ele gera um sinal elétrico de baixa intensidade. É verdade, mas ele gera. Tá? Ele é um gerador de sinal elétrico. Ele gera o sinal de baixa intensidade. O sistema funcionar corretamente. Tá? Vamos lá a mais interpretações. Estão vendo a tosse, né? Tô quase lá, quase bom da gripe do final de semana. Quase bom. E a voz indo embora, né? Mas aguenta. Aguenta até o final da aula sossegado, tá? Vou mostrar agora para vocês as ligações. São 2 lambdas. São 2 sensores de oxigênio. Um antes e um depois. E a posição dos pinos, 1, 2, 3, 4, necessariamente não é na mesma linha. Atenção, tá? Não é na mesma linha. Vamos ver, ó. O módulo em cima ali da bateria. O sensor lambda, né? Observem, ó. O lambda, tá? Ó. Dá pra ver de novo, né? Ó, que os fios, né? São cruzados, os brancos. E a ponta do sensor do tipo convencional. Não é planar, né? Convencional, tá? As ligações do sensor lambda, então, vamos lá. Telinha de vocês, ó. São 2 sensores, cada um com 4 fios, tá? Sendo sensor 1, pino 1 está ligado ao pino 30 do módulo, pino 2, relé, é o positivo, pino 3 ao 12, pino 4 ao 23. Sensor 2, pino 1 ao relé, pino 2, 39, pino 3, 38, pino 4, 49. Pessoal, a sonda lambda continua tendo os fios, cor padrão. Um preto, que é o sinal de resposta que volta para o módulo, variando de 0 a 1 volt. Um cinza, que é o aterramento constante para o sensor funcionar. E 2 brancos,
que são da resistência de aquecimento. Obviamente, os dois brancos, um está ligado ao relé, que vai ser o positivo, e o outro é controlado pelo módulo. É a ECU que controla, através de um sinal negativo, a resistência de aquecimento. Acabou. Simples, como sempre é, tradicionalmente falando, de sensor de oxigênio, tá? Mais uma foto aí da sonda pós-catalisador, né, ó, tá? Essa foto, pessoal, não se enganem pelo ângulo, tá? Tá uma foto de baixo para cima, tá? Mas observem que, ó, o catalisador está aqui do lado esquerdo da tela, tá? A sonda lambda está para baixo do catalisador, tá? Foi uma foto que eu tirei, ó, de baixo do carro, tá? Então, o catalisador está sentido coletor de escape. Depois tem a sonda lambda 2, dali vai para o silencioso, abafador e por aí vai, tá? Só para captar melhor aqui na foto para vocês. Falar então sobre o pós-catalisador. Claro, é um importante sinal, principalmente para a vida útil, para o funcionamento do catalisador. Enquanto a variação de sinal do sensor lambda 1 está entre 0,1 a 0,9 volts, a sonda lambda pós-catalisador varia também, mas em ritmo bem lento e muito mais concentrado em baixos valores, pois há mais oxigênio no pós-catalisador. Claro, por que tem mais oxigênio no sinal pós-catalisador, pessoal? Porque o catalisador converte gases nocivos, poluentes, em não nocivos, não poluentes. E um dos gases principais que o catalisador converte é separar o oxigênio. É pegar as moléculas de oxigênio e transformar em hidrogênio e oxigênio, H2O, água. Por aí mesmo. Então, no motor funcionando normalmente, a sonda lambda 2 acaba sempre, ou pelo menos na maior parte do tempo, dando mistura pobre, tá? Gravem bem isso, tá? Olha que legal o funcionamento da lambda no scanner, ó. Você consegue enxergar isso via scanner. Consegue, tá? Na tela de leituras aqui do nosso Captor 3, né? Vamos ver aqui os valores justamente. Sonda lambda 1, sonda lambda 2. É possível identificar isso a ponto de saber e poder enxergar, né? Ó. Sonda lambda. Como que está no scanner? SO2. O que é SO2? Sensor de oxigênio. SO2. B1S1. B1 é banco 1. S1 é sensor dianteiro. Por que B1, né, se só tem 4 cilindros? Se fosse um motor 6 cilindros e V, teríamos 2 bancos de cilindros, tá? Aqui é só um banco. B1S1. Sonda SO2. Sonda lambda, né? SO2 o que é? Ó? Sensor de oxigênio. B1S2. B1 é banco 1. S2 é o sensor depois do catalisador. Tá? Então temos o que? As duas sondas nessa tela. Eu não confundo, ó. SO2, o que é SO2? Sensor de oxigênio. Não está dizendo nesse SO2 que é a sonda 2. A sonda 2 do scanner, você procura onde, ó? B1S1. B1S2, tá? Você faz o que então? Procura por esse S2 na tela do scanner. Aí sim
você consegue justamente captar a coisa certa e identificar corretamente, tá? O sinal de quem que é o sensor 2, tá? Quem que é a sonda lambda pós-catalisador. E os valores? Olha os valores, ó. Milivolts, milivolts. O que é isso? Milivolts. É de 100 até 900 milivolts, tá? Você tem o quê? A variação e a resposta bem rápida. Uma variação, uma resposta extremamente rápida do sensor. Claro, por coincidência na tela aqui, né? Aparece o que, ó? Os dois estão dando sinal alto, né? Acima de 500 milivolts, que seria 0,5 volt. Falar sobre isso então, ó. A ECU controla o aquecimento das resistências de ambos os sensores. Qual é o valor da resistência da sonda lambda? 6 ohms da sonda 1 e 3 ohms da sonda 2. Então, resistência bem baixinha. A variação de resposta, que altera o TI, entre 0,1 e 0,5, indica que a mistura ali está com muito oxigênio, está pobre. E entre 0,5 e 0,9, indica que a mistura está rica, está com pouco oxigênio. Então, entre 0,1 e 0,5, aumenta o tempo de injeção. Entre 0,5 a 0,9 volts, está rica, né? Diminui o tempo de injeção. Mas o controle sempre é em cima da quantidade de oxigênio, tá? Vamos ao outro sensor? Claro, vamos, né? Ó. Vamos ao sensor de borboleta agora para vocês. Vamos lá, ao sensor TPS, popularmente, né? Conhecido como TPS, sensor de posição da borboleta aceleradora. Como que ele funciona? Vamos lá. Temos um sensor duplo dentro do corpo eletrônico e que esse recebe o valor de tensão e interpreta esse valor em ângulo da borboleta aceleradora. Atenção! São duas respostas inversamente proporcionais e identificadas. O módulo sabe quem é o pista 1, quem é o pista 2, ou quem é o sensor 1, sensor 2 do corpo de borboleta. Vamos lá? Aos pinos dele, quantos pinos nós temos no corpo de borboleta? E aproveitar já, né? Como o segundo tempo da aula vai falar de atuador, já vou falar da pinagem do corpo completo. Pinos, corpo, 6 terminais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminal 1 é o sinal do P1, da pista 1. É ligado ao 69 da ECU. Terminal 2, alimentação 5 volts ligado ao pino 60. Pino 3, atuador ligado ao 71. Pino 4, sinal de resposta do P2 ligado ao 56. 5, atuador ligado ao 70. E o 6 é o massa ligado ao 78, só dos sensores. Então, são 6 fios. 4 são do sensor de borboleta. 2 do atuador, que veremos já já, após o intervalo. Então, o atuador está ligado aos pinos 3 e 5, 71 e 70. O restante, os 4, são do sensor duplo. Temos o quê? Uma alimentação positiva compartilhada, 5 volts, pelo pino 2. O massa compartilhado, ligado pelo pino 6. E as respostas, P1, pino 1, P2, no pino 4. Então temos aí a pinagem do sensor de borboleta, que fica onde o sensor de borboleta? Lá no corpo eletrônico, no corpo TBI, tá? E os valores de resposta? Bom, podemos medir de duas formas, borboleta fechada ou aberta. Só para teste. TPS, sensor 1, né, o sinal 1, com a borboleta fechada, 4 volts, 4,2. S1 aberto, 0,3 volts.
E o S2, fechado 0,7, aberto 4,6. Ou seja, um começa com o valor lá embaixo. Vai abrir a borboleta, ele vai subindo. O outro começa com o valor lá em cima, vai abrir a borboleta, ele vai fechando. Ou seja, eles são inversamente proporcionais e um substitui o outro perfeitamente. Belezinha? Painel de instrumentos aqui da Export para vocês, né? Aqui o painel de instrumentos do carro e claro, vamos agora, né, abordar para vocês exatamente o que? Mais uma dica, justamente mais uma dica aqui no seu UMEC. Vamos lá. Dica: o sinal do sensor de posição da borboleta é fundamental para a ECU adequar a mistura, pois como a ECU comanda a borboleta, precisa de um retorno de sinal dessa posição. Sem esse sinal, o motor não tem aceleração. Beleza? Muito bem, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência para falar sobre atuador de borboleta aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Prontinho, alunos do Universo do Mecânico, após mais uma dica aí do nosso parceiro, vamos lá, voltando à nossa aula sobre Nova Export, né, para falar agora sobre o atuador, né, encerramos agora oficialmente os sinais de entrada para falar sobre o atuador. Mudou o tema, mas a peça é a mesma. Por que isso? Simples. Porque o corpo TBI, quando nós temos o pedal eletrônico com corpo eletrônico, sem cabo de acelerador, o corpo TBI ele é sensor e atuador no mesmo componente. Ou seja, ele faz o quê? A mesma, né? Numa peça única, ele faz a função de sensor e atuador. Bom, já viram que ele é um sensor de borboleta duplo. Por quê? Temos duas pistas, temos dois sinais, né, de resposta inversamente proporcionais. Ok? Tranquilo essa parte. Agora, e o atuador? Como é que ele faz esse comando, né, da borboleta? Pessoal, não tem cabo de acelerador. Desde
borboleta fechada, totalmente aberta, qualquer posição, é o atuador que vai fazer isso seguindo a ordem do módulo, a ordem da ECU. Mas não é uma ordem, é o quê? Um comando elétrico. Então é através do comando elétrico que a borboleta vai ser aberta ou não, ou fechada. Lembre-se, quando você está com o corpo de borboleta em descanso, ou seja, na bancada, a chave desligada, por exemplo, a borboleta fica levemente aberta. Ainda tem um campinho para fechá-la ainda, tá? Ainda tem. Vamos lá, a teoria. É o atuador comandado pela ECU, em que temos o controle da abertura e passagem de ar pela borboleta, para todos os controles de rotação do motor, desde a marcha lenta até as acelerações altas, ou mesmo freio motor. Não importa, ele atua em todas as posições. Não é só marcha lenta. Ele não é um atuador de lenta. Ele é um atuador que controla a abertura da borboleta em todas possíveis situações. Entendam bem isso, tá? Vamos ver o corpo em detalhe? Por que não, né? Claro, eis aqui a foto apenas do corpo TBI, famoso corpo de borboleta, né? E aqui nesse caso da nova EcoSport. Bom, observem aquele volume de alumínio perto do conector. Parece até um corpo de motor de passo, uma bobina do motor de passo. Parece. Ali é o atuador, é o motor que vai comandar através de acionamento de engrenagem a abertura da borboleta. Então o motor elétrico ele vai movimentar, na sua ponta temos uma engrenagem de metal que vai movimentar uma engrenagem maior e depois com um jogo de encontro de engrenagens até ter um controle bem tranquilo, bem programado, bem pausado da borboleta aceleradora. Tá? Então dessa forma você tem o quê? Você tem exatamente o posicionamento que a ECU precisa. Por quê? Ela não sabe a posição do atuador. Não sabe. Ela comanda o atuador de marcha lenta. Ela não sabe a posição do atuador de jeito nenhum. Como que ela vai saber então? Pela posição da borboleta, pelo sensor de posição da borboleta que vocês viram agora há pouco. O sensor duplo, né, da borboleta aceleradora. É através desse sinal que a ECU identifica como que ela está trabalhando junto do atuador. Entenderam? Então a ECU não sabe a posição do atuador, mas ela sabe a posição da borboleta aceleradora. Tá? Como vimos, né, através dos pinos 3 e 5, a ECU controla o acionamento do atuador. Para um teste simples do atuador, podemos medir sua resistência elétrica, tá? Pelos dois pinos, que apresentam um valor bem baixo. É praticamente um curto. Cerca de 1 ohm. Baixíssimo, pessoal. 1 ohm. Uma resistência extremamente baixa, tá? Praticamente um curto-circuito, tá? Então você tem ali 1 ohm de valor, 1 ohm de resistência nos pinos 3 e 5 do conector do corpo de borboleta. Agora, claro, há alguns problemas que podem vir a acontecer? Com certeza. Hoje estão acontecendo? Não. Estamos com raros casos, tá? Pelo menos até o momento, sequer ouvimos falar de troca do corpo de borboleta desse carro, mesmo em garantia, tá? Não tem apresentado problema, tá? Mesmo andando com alguns carros desse modelo, testando, ou vindo para a oficina para outros serviços, nenhuma, né, novidade nesse aspecto. Ou seja, sempre está aí de acordo, funcionando bem, alguns com bastante crosta, né? Bastante carvão. Então aí cai a necessidade de
fazer a manutenção, desligar o motor, esperar esfriar, retirar o corpo de borboleta, aplicar descarbonizante, spray, pincel, abrir a borboleta com os dedos, limpar entre a borboleta, né, e o corpo, né, onde fica bem encrostado, tá? E aí você tem o quê? Um corpo mais limpo. Poxa, o que isso melhora? Melhora na admissão do ar. Quanto mais carvão, quanto mais sujeira, quanto mais vapores de óleo do blowby grudando ali, teremos uma dificuldade no fluxo de ar admitido no motor. Isso é pura realidade. Pura realidade. Tá? Temos que fazer o que então? Fazer a limpeza. Vender esse serviço de limpeza do corpo de borboleta. Por que não? E o carro melhora, pessoal. Toda vez que você pega um corpo de borboleta imundo, cheio de crosta, você faz a limpeza, a aceleração fica mais lisa, fica com menos buraco, fica melhor realmente. Tá? Então, acho que vale a pena investir nisso, vender a limpeza do corpo de borboleta como um serviço aí no seu dia a dia na reparação automotiva. Tá? Falar de outro atuador? Claro, né? Purga do canister. Bom, teremos duas fotos parecidas na sequência, tá? Essa primeira, ó, é a válvula de purga. Essa primeira foto mostra o quê? O atuador. É a válvula de purga do canister. É essa peça aí que o módulo controla, que o módulo comanda, né? O impulso modulado, o negativo. Essa peça. Vai vir positivo direto, o módulo comando negativo. Quando ela abre, os vapores da caixa do carvão ativado vão para o coletor de admissão e vão ser aspirados pelo motor e queimados junto com a mistura. Vamos ver onde está a caixa do carvão ativado? Essa é só a válvula de purga. Hein? Purga, esse aí é o atuador. Tá? Mas falando do sistema. Olha a foto agora um pouquinho mais aberta, ó. Tá bem ao lado, ó. A caixa do canister está bem ao lado da válvula de purga do canister. Lá na frente, tá? Não tá perto do tanque, não. Tá bem perto do chão, tá bem baixo. Mas lá no compartimento do motor. Ou seja, os vapores vão sair do tanque, vir até essa caixa, né? Esse tubão preto aí, vão ficar armazenados, porque ali dentro temos carvão ativado, que tem bastante espaço para reservar moléculas. Então retém esses vapores. E aí no momento certo, que a válvula de purga é aberta, esses vapores são aspirados para o coletor de admissão. Obviamente, vão ser queimados junto com a mistura de combustível, que é a finalidade do sistema canister. Praticamente eliminar os poluentes evaporativos, os poluentes que evaporam, não os poluentes do escape, os poluentes que evaporam. Tá aí a função do canister. Obviamente, o sistema canister pode gerar uma falsa entrada de ar. Por quê? Ele é ligado do coletor de escape. Não é antes da borboleta, é após a borboleta. Ou seja, se essa válvula travar aberta, a mangueira aí estiver desconectada, teremos o quê? Uma falsa entrada de ar no motor. Tá? Então atenção com isso. Quando pega um carro falhando, meio quadrado, só ver um chiadinho lá no motor, veja se não tem falsa entrada de ar. Tá? Pelas mangueiras, engate rápido. Faça os testes, tá? Porque para baixo da válvula de purga não tem problema, porque a válvula está fechada, não acontece nada. Agora, entre ela e o coletor, é uma linha de depressão, pessoal. Direto. Entre o ar ali, vai alterar a rotação do motor, vai alterar o funcionamento do motor. Vamos lá, teoria. O controle dos poluentes evaporativos são feitos pela ECU, que controla a abertura da válvula de
purga de um sistema que capta e armazena os vapores do tanque para serem conduzidos ao coletor de escapamento. Tá? Então, canister é o nome de um sistema. A válvula aqui é controlada pelo módulo. Ela é o atuador. É chamada válvula de purga. Purga por quê? De limpeza, né? De tirar os problemas dele. Válvula de purga do canister, tá? Então lembrando que canister, na verdade, é o sistema canister. Legal? E na tela do scanner? Olha que legal. Válvula do canister, aqui ó, no seu Captor V3. 14%. Tá? E depois embaixo, só por curiosidade, pressão do ar-condicionado, 8,99 bar. Por que 14% na válvula de purga do canister? Por quê? Vamos lá? A ECU controla em PWM, né, o comando de pulso modulado, o acionamento de pulso modulado, a abertura da purga do canister. Ela recebe positivo direto do fusível 30 e o negativo é controlado pela ECU via pino 3. Simples. Eu quero medir a resistência da válvula de purga do canister. Posso medir. Tá lá, ó. Valor simples. 30 ohms de resistência elétrica. Tá? Bom, pessoal, eu limpei o corpo de borboleta. Fiz a limpeza. Beleza, ótimo. Vai melhorar o carro? Vai. Mas troquei as velas também. Vai melhorar o carro. O filtro de ar estava sujo, também troquei. Beleza. Os bicos eu limpei, estavam bem ruins. Ótimo. Falta uma coisa. Resetar os parâmetros autoadaptativos. Resetar os parâmetros de aprendizado do módulo. Por quê? A vela não gasta do dia para a noite. Ela vai meses e meses usando o carro. O corpo não suja a borboleta numa tarde de uso. Demora dias e dias, até meses. O injetor, mesma coisa, entope depois de meses. Enfim, são o quê? Componentes vão sujando aos poucos. Quando você troca, faz a limpeza, faz a manutenção, o módulo não sabe que você fez a manutenção. Então esse reset autoadaptativo é como se você chegasse assim, ó. Módulo, é tudo novo. Tá tudo limpinho. Finge que é um carro novo. Começa a partir daí a adequar os mapeamentos. E pronto. Ele começa a partir daí a adequar os mapeamentos. É para isso que servem esses resets autoadaptativos. Tá bom? Reset. Sempre após a limpeza do corpo borboleta, onde são retirados os excessos de carvão e resíduos do óleo do blow-by, devemos fazer o reset do aprendizado através do equipamento de diagnóstico. Bom, se eu não usar o aparelho, vai demorar um tempinho para ele aprender. Mas também dá. Também é possível. Belezinha? Aqui, a nossa unidade eletrônica, né, do Ford EcoSport, né, a ECU Marelli e, claro, vamos a mais uma dica. A ECU controla o sistema canister sempre em rotações intermediárias e o motor quente. Independente do combustível, o mesmo é acionado, seja com álcool, gasolina ou, né, qualquer mistura dos dois. Ele comanda o pulso do canister, tá? Não é porque está usando um álcool que ele vai parar de usar, tá? O canister é usado o tempo todo. Perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas. Podemos fazer o aprendizado da borboleta? Podemos fazer o aprendizado da borboleta? Ou não? Sim, né? Com o scanner há essa opção. É fundamental fazer o aprendizado da borboleta. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e vamos na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac.
Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Sequência com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Nosso aluno, José Daniel Lemes, perguntou: olá, Escopino, boa noite. Esse reset do corpo de borboleta, ou reset adaptativo, deve ser aplicado em todos os carros, sempre após a manutenção, se o sistema permite e se há essa opção no seu scanner, beleza. É como se você avisasse o sistema que tudo foi trocado. Não é que tudo foi trocado, ele reaprende novamente, tá? É como se você apagasse o aprendizado dele e ele tivesse que aprender novamente. Para isso que servem os parâmetros autoadaptativos, e quando você reseta eles, o módulo reaprende tudo novamente, tá? Podem ver, pessoal, a injeção eletrônica, ainda mais as mais novas, elas são de uma adaptação, tá? Com as características reais do carro, absurdo. É absurdo. A vela está super gasta, o carro não falha. O injetor está parcialmente obstruído, o carro não falha. O sistema consegue compensar, lógico, isso tem limites, mas ele consegue ir compensando, tá? A ponto de o carro flex existir. É tanta compensação que o sistema tem que permite você usar álcool ou gasolina com a mesma taxa de compressão do motor, porque ele vai corrigindo, vai se adaptando e principalmente, né, ele vai aprendendo com a situação real. A vela vai gastando, ele vai corrigindo. O corpo e o borboleta vai sujando, ele vai corrigindo. O injetor vai mudando o leque, ele vai corrigindo. Quando você faz a manutenção, tem que avisar ele, ó, tá tudo limpinho agora, hein, tudo novo. Não, reseta os parâmetros, ele apaga o que ele aprendeu e começa as correções do zero de novo. Isso é reset do adaptativo do sistema, tá? Perguntinha do Magno Bertoldi. Professor, e se eu abrir a borboleta com a mão e a chave estiver ligada? O dano é irreversível ou com o scanner ajusta novamente? Então, primeiro, o scanner não ajusta. O scanner só reseta. O que acontece quando a chave está ligada, você vai lá e abre a borboleta? Bom, depende da situação, tá? Se ligou a chave naquele momento que o módulo está corrigindo a posição, se for mexer na borboleta, pode quebrar o jogo de engrenagem lá dentro ou entortar alguma coisa. Isso pode. Isso acontece? Pode acontecer. Não é que vai acontecer. Por isso que ideal é o quê? Vai limpar a borboleta, desliga a chave, espera alguns segundos, vai lá e tira o corpo, faz a limpeza, mexe na borboleta, não tem problema. Ou desconecta o corpo TBI do chicote, faz a limpeza do sistema. Acabou, tá? Melhor fazer isso do que correr o risco de estragar uma borboleta aceleradora, tá? Diomedes Albuquerque Melo, lá de Brasília, perguntou: olá, Escopino, boa noite. Corsa VHE 2009, o dono só usa gasolina. Só que tem dia que o motor não entra em funcionamento, de jeito nenhum. Revisei tudo e nada. Vez por outra, o problema se repete. Os 2 meses mandei ele usar só álcool e o problema sumiu. Estão me perguntando o que acontece. É a questão do AF. É assim, usava gasolina e ficava ruim de pegar. Usou álcool, o carro ficou bom. Pode ser um aprendizado do sistema. Realmente pode ser. Tá? Então tem que fazer o quê? Analisar esse número do AF. Aproveitar esse momento no scanner e olhar e marcar. Ó, o carro está com AF tanto. Ou em porcentagem, ou em quantidade. Né? O normal qual que é? Você ter uma relação AF 13,2 100% da gasolina, 9,0 100% no álcool. E aí o meio a meio, né? Só somar 9 com 13, 22 dividido por 2, 11. 11 é mais ou menos o meio. Então dá para gravar por aí.
O importante é o quê? Interpretar. E quando o carro não pega, está dando defeito, vê com o scanner memória de defeito, mas vê leituras, os valores que apresentam na tela do scanner. Talvez ali, lendo os valores, você vai encontrar algo fora do padrão que justamente está causando o defeito do motor não pegar. Agora uma coisa é certa, carros flex, quando não pega, confere o AF. Ah, deu AF de álcool. Pô, mas o carro está com gasolina no tanque. Como que deu um AF de álcool se o carro tem gasolina no tanque? Perdeu alguma coisa aí ao desligar a chave ou ao dar partida do motor. Alguma coisa resetou e ele perdeu, né? E geralmente quando perde, ele recomeça no álcool. É mais comum. Então o que? Cabe a vocês fazer o quê? Analisar e tomar a devida decisão. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, chegamos ao final de mais uma aula aqui do seu universo do mecânico. Semana que vem, EcoSport 1.6, 16 válvulas flex, aula 8, atuador, parte 2. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.